Sunamita é restituída. Segundo livro de Reis capítulo 8 versículos do 1 ao 6, Eliseu tinha prevenido a mãe do menino que ele havia ressuscitado: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou uma fome nesta terra, que durará 7 anos. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito. Enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe do menino que Eliseu tinha ressuscitado, chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Antigo Testamento: quando os israelitas guardavam os mandamentos do Senhor, habitavam em segurança, a terra produzia bastante, tudo ia bem. O texto nos leva à época em que Eliseu era o profeta sobre Israel. Foi discípulo de Elias, substituiu o profeta Elias, sucessor de Elias. Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias, mais unção do seu antecessor para realizar mais, para servir mais. Mais unção pode às vezes ter também mais trabalho, mais enfrentamento. Eliseu foi um profeta no reino de Israel, o reino do norte, durante os reinados dos reis Jorão, Jeú, Joacás e Joás. Durante o ministério de Eliseu, veio uma fome sobre a terra de Israel. Durou 7 anos em virtude da desobediência a Deus, que faria com que a fome predominasse no local onde vivia a Sunamita. Assim como já tinha vindo a seca sobre Israel no tempo do ministério de Elias, durou 3 anos e meio. O dobro de tempo durou a seca, no ministério de Eliseu. Os 2 períodos de secas, em tempos diferentes, as 2 calamidades provocadas por Deus tinham como objetivo levá-los ao arrependimento. Eliseu aconselhou Sunamita a sair de Israel por 7 anos devido a uma fome decretada pelo Senhor, e ela obedeceu, seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família passando tempo na terra dos filisteus. Mulher de Sunem tinha fé e temor ao Senhor. Ela deixou a sua casa e os seus bens durante 7 anos, obedecendo a direção que Deus lhe deu. Ao final dos 7 anos ela voltou a Israel e foi fazer um apelo ao rei para reaver sua casa, a sua propriedade. Sua chegada coincide com Geazi, o servo de Eliseu, relatando ao rei de Israel os feitos do profeta, incluindo a ressurreição do filho da Sunamita. Foi um encontro programado, marcado por Deus, no momento certo, na hora exata. A restauração que o Senhor fez na vida dela foi completa. Restituição é o ato de devolver algo que foi tirado ou perdido. Envolve fazer reparação, recompensar uma perda ou um dano. A restituição dos bens da Sunamita é mais do que apenas um acontecimento histórico. Ela representa a justiça de Deus. A mulher Sunamita teve sua vida preservada de uma crise terrível, após seguir a direção dada por Deus através do profeta. E não só isso, foi restituída de tudo que deixou de conquistar naquele período de escassez. Uma mulher de destaque, em Sunem, que mostrou hospitalidade para com o profeta Eliseu, oferecendo-lhe regularmente alimento e abrigo. Recordando a mulher Sunamita que mandou fazer um quarto especial para hospedar o profeta Eliseu. Sunamita, por não se saber o nome dela e morar em Sunem, o nome pelo qual ficou conhecida vinha da cidade de Sunem, a cidade que ficava entre o Monte Carmelo e a cidade de Samaria. O profeta Eliseu, exercendo seu ministério, foi até a cidade de Sunem, onde morava a Sunamita rica, bem relacionada. A Sunamita o convidou para uma refeição, e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela observava o profeta e seu discípulo Geazi, que estavam constantemente em peregrinação por aquelas terras. Sunamita disse ao seu marido: esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Reconheceu a presença do Espírito de Deus sobre ele. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. A Sunamita pensou em todos os detalhes, pensou em um espaço em que Eliseu pudesse descansar e também uma estrutura que o profeta pudesse exercer seu ministério. Ela serviu com excelência. A riqueza não tira dela a sensibilidade. Ela continua percebendo a necessidade do próximo, do homem de Deus. Esta mulher tinha uma riqueza de interesse em Deus. Deus recompensou-a. Eliseu queria recompensar o favor, mas a mulher disse que tinha tudo o que precisa. Eliseu perguntou a Geazi: então o que posso fazer por ela? Ele disse: bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela é idoso. Então Eliseu disse: no ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo.
Passando um tempo o menino morre. Desesperada com a morte do menino, coloca o menino morto no quarto que tinha preparado, ofertado para Eliseu, enquanto ia buscar o profeta Eliseu, e Deus o ressuscita. Deus estava cuidando da mulher de Sunem, das suas necessidades, ainda que não tivesse pedido um filho. Deus conhecia as suas necessidades e o desejo do coração dela. Possivelmente um dia sonhou em ter um filho, mas, diante da impossibilidade, acabou sepultando o sonho. Deus deu um filho a ela, o milagre de conceber. Outro milagre foi ter ressuscitado esse mesmo filho depois de morto. Logo após o profeta diz para ela sair do país com sua família e ir morar onde pudesse, fora de Israel. Provavelmente já tinha ficado viúva. Muitos dos reis de Israel governaram em iniquidade. A seca, a fome, os casos de calamidades tinham como objetivo punir o rei e o povo e levá-los ao arrependimento. Eliseu tinha prevenido a Sulamita, disse: saia do país com sua família e vá morar onde puder, pois o Senhor determinou para esta terra uma fome, que durará 7 anos, até que se terminasse a fome. Ela obedeceu a Deus, deixando sua casa. A mulher seguiu o conselho do homem de Deus, partiu com sua família e passou 7 anos na terra dos filisteus. Obedecer a Deus requer renúncia, renunciar ao pecado, abrir mão, renunciando à sua própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Jesus renunciou sua divindade, sua glória, seu poder, fazendo-se homem de dores, deixando-se crucificar e ser morto, salvando o homem. Deus estava dando um livramento, poupou Sunamita e sua família, porque ela obedecia a Deus. Uma seca de 7 anos é muito sofrimento. Poderia inclusive perder a vida. Precisou fazer várias renúncias. Ela obedeceu a Deus e renunciou àquele lugar por 7 anos, pois era rica, tinha posses no lugar, amigos, bons relacionamentos. Vivia no meio do seu povo, e foi morar perto dos inimigos de Deus, os filisteus, povo difícil de lidar, de conviver. Pisam no calcanhar, uma batalha espiritual. A inimizade entre as duas sementes. A inimizade estará estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás, tua descendência, e o descendente da mulher, da igreja, noiva de Cristo, dos creem, recebem, seguem a Jesus. Ao final dos 7 anos ela retornou a Israel. Sua casa, terra, e posses haviam sido apropriadas por outro em sua ausência. Descobriu que tudo que lhe pertencia lhe tinha sido tirado. Há coisas que são bem difíceis de entender. Como é que obedecendo a Deus ela tem perdas? Foi exatamente o que aconteceu com a mulher sunamita. Podemos perceber que ela era uma mulher muito rica, uma supridora da obra de Deus e também do profeta do Senhor. Enfim, era uma mulher temente a Deus, que teve sua vida marcada por milagres e saiu deixando tudo o que tinha, em obediência à palavra liberada por Eliseu. A dificuldade que ela passou em terra estranha, por obediência ao profeta, pagando um alto preço, mas teria pago um preço extremamente maior se tivesse ficado, com fome, as necessidades, as dores, e vários outros problemas que ela viveria, se não tivesse obedecido. Deus deu um livramento muito grande para ela. Sua fidelidade a Deus e sua submissão fizeram não só ser restituída de tudo o que tinha, como também de tudo o que deixou de ganhar nos 7 anos em que esteve fora. Na verdade, com 7 anos de seca não teria ganhos. Aquelas adversidades, a luta, a prova, enfrentadas teve um tempo determinado por Deus, teve um fim. O anjo caído e seu exército de anjos caídos são oportunistas. Mesmo obedecendo a Deus, aí que o anjo caído luta contra, faz de tudo para impedir, tomar, destruir o que é seu, para fazer com que pare de obedecer. Mas nosso intercessor, advogado, conselheiro, general de guerra é Jesus. Não perde batalha. Segundo Reis capítulo 8 versículo 6, chegou para apresentar sua petição ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade. Geazi exclamou: esta é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. A mulher sunamita não havia renunciado seus bens, mas apenas de usufruir deles, a sua propriedade não tinha sido vendida. Simplesmente a mulher de Sunem partiu durante o período de seca. Foi fazer um apelo ao rei para readquirir sua casa e sua propriedade, reintegração de suas posses. Quando a mulher sunamita se apresentou ao rei para clamar por sua propriedade, Geazi estava falando justamente dela e do seu filho. Bem no momento que Geazi estava contando o testemunho, a mulher sumanita estava chegando, apresentou ao rei, que confirmou toda a história. A importância do testemunho das grandiosas obras de Deus, algo que é realmente muito importante em nossas vidas. O filho da sunamita e ela eram testemunhas vivas do poder de Deus. Sunamita foi lembrada diante do rei. O encontro dela com o rei foi exatamente no momento em que seu testemunho estava sendo lembrado e contado. Eliseu não estava presente naquela reunião,
ainda aquele que havia estado envolvido em todas as experiências que os tinham reunido diante do rei. Senhor realizou grandes obras através de Eliseu. Mesmo em tempos de crise, podemos confiar que Deus está cuidando do futuro. Imagina o assombro do rei que estava escutando. Aquele encontro marcado por Deus fez com que a mulher de Sunem fosse beneficiada com muita facilidade, sem esforço, da parte dela. Foi rápido, fácil, instantâneo. O que precisaria de muito esforço, luta, demora de tempo, 50 anos, impedimentos, uma causa perdida, um esforço inútil. Deus deu a vitória. O que parecia demorar muito, ser dado como perdido, pôde ser restituído por Deus. Na lei de Moisés, existia uma regra sobre a restituição da terra, no ano do jubileu. A cada 50 anos, as terras que tinham sido vendidas, ou tomadas por dívida, deveriam voltar ao dono original ou à família dele. Deus antecipou para a mulher de Sunem a restituição plena, sem precisar esperar os 50 anos. Sunamita teve restituição imediata, um ato especial de graça, misericórdia e providência de Deus. Ressurreição causa admiração, espanto, assombro. Deus vem mostrando que a ressurreição é possível. Para Deus não tem nada impossível, mostrando o seu poder, desde o Velho Testamento, para o homem se habituar, compreender. Essa ressurreição não era permanente, ainda permanecia mortal, porque o fim de todo homem é a morte, depois morreria novamente. A restauração à vida demonstra o tempo quando ocorrerá a ressurreição de toda a humanidade. A morte é a separação do corpo da alma e do espírito. Como pecou, ficou separado de Deus, mas Jesus pode restabelecer a conexão, tem soberania sobre vivos e mortos. Jesus triunfou sobre morte, a vitória do Senhor sobre a morte, ressuscitou, vitória permanente, a morte tragada pela vitória de Jesus, e é o único mediador entre Deus e os homens. Todos os que estão nos sepulcros ouvirão a voz de Jesus e sairão. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 5 versículos 21, 23, 28 e 29. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer dá-la. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Apocalipse capítulo 20 versículo 6. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Gézi, o servo do profeta, estava justamente contando ao rei sobre o que Eliseu fizera a Sunamita quando ela chegou para apresentar sua queixa ao rei e, por isso, recebeu um tratamento particular. Sumanita escolheu seguir a orientação de Deus, obedecer. A providência divina garantiu a orientação do profeta, 7 anos atrás, não trouxesse prejuízo a esta fiel mulher. Então o rei designou um funcionário para cuidar do caso dela e lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. O rei atua em favor da Sulamita. Deus criou aquela situação para restituir Sunamita. Particularmente Deus cuida dos nossos casos, das nossas necessidades. A ordem dada vinda de Deus. Satanás vai ter que sair, vai ter que desocupar o lugar, vai ter que devolver. A mulher Sunamita recebe a restituição de Deus. Levítico capítulo 25 versículo 23. A terra é de Deus, portanto, ela não será para sempre daquele que a comprar. Deus é o dono dela, e para ele nós somos estrangeiros que moram por um pouco de tempo na terra dele. Todos somos peregrinos neste mundo, pois nada levaremos dele conosco na morte. Uma geração vai e a outra vem, mas Deus permanece. Glórias a Deus. Aleluias.